Uma boa noite, tudo bem, estimado irmão, estimada irmã em Cristo? Que grande alegria é poder estar aqui mais uma vez com vocês, nos preparando para poder falar a respeito do amor de Deus a cada um de vocês. A comunidade Paz de Cristo de Uruguaiana sempre tem os seus departamentos que se reúnem presencialmente. E nesta época de pandemia, as reuniões têm sido feitas de maneira online. Então, hoje seria a vez da reunião do Departamento de Servas de nossa comunidade. Liga de Servas Luteranas do Brasil, aqui de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Então, como nós não estamos podendo nos reunir presencialmente, e estamos realizando essas nossas reuniões de forma online. Bom, antes, faltam alguns minutinhos ainda para 7 horas, que é o momento em que nós teremos o início da nossa reunião. Então eu peço que vocês participem conosco durante alguns minutos aí, enquanto não chega às 7 horas. Vamos louvar a Deus, cantando algumas canções para poder louvar ao nosso bondoso Senhor. A primeira música que nós iremos cantar hoje é a do cancioneiro Louvai ao Senhor no 124. Vamos louvar a Deus? Vocês podem deixar seus comentários aí participando conosco dessa live, tá? Pecados e tentações, Jesus, aqui estou, te peço ao Senhor, Ele tem compaixão, busca alívio ao coração. Sei que cometi erros contra ti, pensamentos e ações, palavras e gratidões. Jesus, aqui estou, te peço ao Senhor, Ele tem compaixão, busca alívio ao coração. Nesta petição peço perdão, vem em ti me consolar, só tu podes libertar. Jesus, aqui estou, te peço ao Senhor, dele tem compaixão, busco alívio ao coração. Uma boa noite para quem vai chegando aqui. A senhora Gladys Richard está assistindo, uma boa noite. Também a senhora Deolinda Kunzendorf já nos deu uma boa noite aqui também. Eu consigo enxergar ali apenas um número de pessoas online, mas nem sempre eu consigo enxergar quem está ali. Então coloque seu comentário para que a gente possa saber que você participa conosco também. O Diogo Jung está assistindo ali conosco, uma boa noite também. Ainda não são bem 7 horas, dá tempo da gente cantar mais um hino. E no 162 do cancioneiro Louvai ao Senhor, vamos lá louvar a Deus? Entendimento amarás,
preciosa que nos deu, que fala de amor. Manda Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. O Senhor Deus, de todo o coração, de todo o coração, ao entendimento, amar assim, amarás teu irmão, ama de coração, como a ti mesmo. Esta é a lei do Santo Deus, tão preciosa que nos deu, que fala de amor. Manda Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Nós damos início a essa nossa reunião no Departamento de Servas da Comunidade Paz de Cristo de Uruguaiana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido a vocês para que possam, junto comigo neste instante, se unir numa mesma fé, numa mesma devoção e assim louvarmos ao nosso Deus, iniciando com uma oração. Vamos orar. Bondoso Deus, amado Pai Celestial, graças e louvor te damos, porque nos deste hoje mais uma vez a oportunidade de podermos te louvar com o nosso hino, de podermos abrir a Sagrada Escritura e aprender um pouco mais a respeito da Tua Palavra. Pedimos, Senhor, que abençoe o Departamento de Servas da Comunidade Paz de Uruguaiana, Paz de Cristo de Uruguaiana, bem como, Senhor, toda a Liga de Servas Luterana do Brasil. Pedimos, Senhor, que esta reunião de hoje seja para o nosso crescimento e juntamente com o Departamento de Leigos, onde amanhã nós teremos a continuação do nosso estudo, possamos juntos crescer cada vez mais do conhecimento da Tua santa vontade. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine nessa noite, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, uma boa noite aí para quem vem chegando, a Glaci Bors, nós também temos a Eleni Hildo Helvin e a Maria Corrêa, que é a Cristina, está aí participando conosco também, Vanderlei Janque, Márcio Dil, os demais eu já tinha comentado um pouco antes, né? Hoje, meus amados irmãos, especialmente senhoras e leigos de nossa comunidade, nós estamos iniciando com os departamentos uma série de estudos bíblicos onde nós iremos aprender sobre as doutrinas centrais da fé cristã, tendo como base desses estudos o sumário da doutrina cristã, que na realidade é um livro que foi feito como um livro intermediário entre a dogmática, né, o Catecismo Maior de Lutero e o Catecismo Menor de Lutero, e essa dogmática cristã, para que a gente possa ter assim, um sumário, né, como se fosse um resumo das principais doutrinas centrais da fé cristã. Então, nesta noite, nós estamos iniciando este estudo que fala a respeito, primeiramente, da Palavra de Deus. E amanhã, hoje, inclusive, eu já fiz até aqui no meu papelzinho, né? Já estamos os tópicos que nós iremos estudar nessa noite, sendo complementado na reunião de leigos de amanhã à noite, às 8 horas, aqui também pela página da Comunidade Paz de Cristo de Uruguaiana, então não perca, né? Vocês que estão nos dando boa noite hoje, né? Uma boa noite, então, um ótimo estudo aí para a Dona Glaci, que nos falou, também para a Sirlene, para o Geraldo lá, do Espírito Santo. Vamos juntos nos unir ao aprender a Palavra de Deus. O primeiro tema que nós queremos trazer para juntos aprendermos sobre as doutrinas centrais da fé cristã é a respeito da Escritura Sagrada. Afinal de contas, né, eu tenho aqui a minha Bíblia, eu acredito que vocês
cada um tem a sua Bíblia também em suas casas. A Bíblia é o livro de Deus para nós, a carta de Deus para nós. É a palavra santa na qual nós temos a fonte e a norma de toda a doutrina cristã. Todo e qualquer ensinamento da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aliás, deveria ser assim também de todas as igrejas cristãs, deveriam ter como fonte, como norma, somente as Sagradas Escrituras, um dos 3 pilares da fé cristã. E nós sabemos que toda e qualquer doutrina, antes de determinar o que se deve ou não ser doutrina, é necessário que se concorde de onde tiramos essa fonte, essa norma, de onde foi extraída a fonte para nós julgarmos se a doutrina é correta ou não. Sem isso, é impossível nós chegarmos num acordo. E para nós, a Bíblia é fonte e norma da doutrina cristã. Só Deus, por que isso? Porque somente Deus pode dizer aquilo que, segundo a sua vontade, nós devemos crer ou fazer. Se nós cremos em Deus, nós temos então que escutar o que Ele diz para nós crermos, para nós fazermos. Eu deixei separado aqui um texto bíblico para ler para vocês, só para vocês terem uma ideia. Lá em Isaías, no capítulo 8, versículos 19 e 20, aconteceu algo interessante aqui. Diz assim, algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiuns que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. É interessante, isso acontece muito hoje, né? Mas olha o que está escrito, versículo 20: mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei, palavra, os ensinamentos de Deus. Então, da palavra de Deus é que nós tiramos toda a regra, toda a norma para a nossa doutrina. Se for assim, se não for assim, não está correto. Né? Tanto é que lá em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 11, o apóstolo diz assim: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. É dali que nós devemos tirar a fonte e a regra, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. É a palavra de Deus que é a fonte, a única regra, a única norma para nós tirarmos as doutrinas que nós temos como igreja, como filhos e filhas de Deus. E se nós queremos transmitir as nossas doutrinas adiante, os pensamentos nossos como igreja, a alguém, nós devemos fazer tendo a palavra de Deus, então a Bíblia como norma, como regra, trazendo em uma linguagem que elas possam entender. Visto que a intenção da palavra de Deus é que as pessoas estudem e entendam o que está escrito aqui. Né? Qual que é a doutrina bíblica, o que Deus espera de cada um de nós. A palavra de Deus, ela não funciona como uma fórmula mágica, sabe? Tem até o costume em algumas casas terem como enfeite uma Bíblia aberta lá na frente. É bonito, né? Tem uma Bíblia aberta ali, mas se ela não é estudada e lida, ela não vai funcionar como um amuleto mágico. A palavra de Deus, ela não atua como uma fórmula mágica que necessita então ser estendida. Digamos lá que alguma das senhoras e dos senhores que estão nos assistindo aí estão entristecidos. Então eu vou pegar uma leitura bíblica e vou lançar como: alegrai-vos no Senhor outra vez. Isso aí não é uma mágica para poder lançar sobre as pessoas. A palavra de Deus, ela precisa ser interiorizada através, quando a fé ela vem pelo ouvir da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. Eu preciso estudar ela, eu preciso entender ela, conhecer o sentido dela. E não
Aliás, outra coisa, não podemos também julgar o que a palavra de Deus, o sentido claro do texto, para ver se ele está certo ou errado, porque muitas vezes a palavra de Deus, ela também mostrando-nos aquilo que é certo na nossa vida, pode até doer em nosso coração, porque a lei de Deus nem sempre ela diz aquilo que nós queremos ouvir, mas de modo algum nós podemos julgar segundo a nossa mente aquilo que a palavra de Deus diz. Tem aqui no Sumário da Doutrina Cristã tem uma frase muito interessante que diz assim: onde Deus falou, cessa o direito de juízo particular. A gente estuda a palavra e entende a palavra com o nosso juízo. Não é algo insensato. A gente analisa, a gente pensa, mas onde Deus falou, e na sua palavra isso está claro, cessa o direito de eu dar o meu juízo particular. Nós não devemos, então, corrigir as Sagradas Escrituras de acordo com as nossas ideias, com as nossas deduções lógicas. Não é assim que funciona. E como a gente tem visto isso hoje em dia, né? Tem gente que aceita a palavra de Deus até certo ponto, mas só que daí, quando em dado momento a Bíblia ela diz que certas coisas a gente não deve fazer, a pessoa diz assim: não, mas isso aqui é algo antigo, a gente não deve levar mais em consideração, antiquado. Pera lá, gente, é palavra de Deus e não muda. Onde, eu já falei antes ali, onde Deus falou, cessa, mesmo que eu discorde com aquilo, mas cessa o direito do juízo particular meu. Nós devemos fazer o contrário, corrigir os nossos pensamentos, as nossas ideias de acordo com a Escritura Sagrada. Aí ela vai ser aquilo que nós falamos ontem à noite, quando fizemos um estudo no YouTube, que ela vai ser uma luz para mim. O Salmo 119, versículo 105, né? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, porque eu vou estar moldando a minha vida segundo a palavra me ilumina no caminho para que eu possa andar. Isso é interpretar a Bíblia de maneira correta. Então, interpretar as Escrituras significa, quando eu ensinar para vocês a palavra de Deus, interpretando ela, significa que em nossas próprias palavras nós vamos explanar e voltar a declarar o que o texto bíblico realmente quer dizer e o que ele ensina. Não aquilo que eu quero que ele ensine, aquilo que ele está dizendo. E isso muitas vezes é difícil na interpretação, porque eu preciso estudar a palavra, o que ela diz. Existe uma frase muito conhecida que a gente repete ela várias vezes, dizendo que a palavra ela se interpreta a si mesma. Quando nós não entendemos, eu vou botar o meu julgamento. Não, eu vou continuar lendo. A própria palavra vai se explicar. Isso chama-se analogia da fé. Isto é, em outras passagens claras das Escrituras, ela vai me ensinar a saber o que ela está querendo me ensinar ali, né? Tanto é que João 17:17 está escrito lá claramente: a tua palavra é verdade. Eu não preciso colocar o meu juízo, eu vou interpretar segundo ela mesma, a palavra de Deus. E não, então, não é propósito nosso provar que os ensinamentos bíblicos satisfazem a razão humana. Eu não preciso provar isso e fazer com que ela vai satisfazer a minha razão. Eu vou mostrar o que ela ensina na sua palavra. Para ser verdadeira uma doutrina, ela não precisa concordar com resoluções de concílios e escritos confessionais de uma igreja, de tradições. Não. Deduções da razão humana, achados da ciência. Mas ela deve concordar com todos os... A palavra de Deus, então, a gente voltou, houve um pequeno corte aí, me desculpem, gente, né? Mas, enfim, a palavra de Deus, ela deve concordar em todos os pontos com ela mesma, com as sentenças claras da Escritura bíblica. Ela se interpreta a si mesma. Quando eu tento colocar aqui... Opa, voltamos. Gente, uma boa noite para quem está chegando aí. Wanderson Maier, o Paulo Schreiber, boa noite para Zair, né, Glaci Bors, né,
A internet deu aqui uma cortada, mas nós já voltamos novamente. Esperamos poder continuar aqui. É ruim quando isso acontece, né? Mas aí estamos de volta novamente. Espero que agora mantenha-se até o final essa nossa conexão aqui, para que a gente possa continuar estudando a Palavra de Deus. Eu dizia antes, então, que aceitar doutrinas humanas como se fossem as Sagradas Escrituras, como se fossem doutrinas de Deus, é pecado. Diz a Palavra de Deus lá em Mateus 15, 9, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, em vão, ou seja, é nécio, é estúpido fazer isso. Não confirmará o coração e não lhe dará segurança inabalável que a palavra dá se você confiar nas palavras de homens. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, está escrito lá em Hebreus 13. Porquanto o que vale é estar com o coração confirmado na graça de Deus. Também é perigoso fazer isso, confiar em doutrinas humanas como se fosse palavra de Deus, porque destrói a fé verdadeira. A fé verdadeira que salva é aquela que está firmada na palavra, é aquela que está firmada nas Sagradas Escrituras, que mostram o que Cristo fez por nós. Se eu creio em outra coisa, algum ensinamento humano, é equivocado. É pecaminoso também porque Deus proíbe isso. Olha o que está escrito em Jeremias 23, 31. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra, e afirma-se, ele disse, como tem gente por aí que faz isso. Como tem gente por aí que prega a palavra como se fosse de Deus e ensina coisas, pensamentos próprios, deixam de lado a palavra de Deus, que é a fonte de toda a Escritura, de todas as nossas doutrinas. Portanto, meus amados irmãos, isso deve ficar claro para nós. A palavra de Deus deve ser fonte e regra para tudo aquilo que nós ensinamos como igreja, para qualquer igreja cristã. Vejam, as nossas confissões luteranas, eu trouxe hoje comigo aqui como exemplo o livro de Concórdia, Esse livro aqui, aliás, inclusive me foi presenteado, eu tenho um novo ali, mas esse aqui eu gosto mais de ler, ele foi me presenteado pelo meu padrinho, o pastor Nelson Minaus. Ele aqui nessas confissões luteranas que nós temos aqui, que são, tudo que está escrito aqui é baseado na palavra de Deus, aquilo que a gente confessa. E veja, aqui é dito bastante claro, por exemplo, nos artigos de Smalcald, na segunda parte desse segundo artigo, aqui assim, diz ali no parágrafo 15, não é válido fazer artigos de fé das obras ou palavra dos pais, dos santos pais. A norma é a palavra de Deus e mais ninguém, nem mesmo um anjo, estabelecerá artigos de fé. Então, tudo aquilo que a gente crê, tudo aquilo que a gente ensina, toda a norma de fé, todas as regras de fé, a fonte de onde nós tiramos essas coisas, precisa ser da Bíblia. Somente dela, da palavra de Deus. Será que ficou bem claro para nós isso? Espero que sim. Antes de nós seguirmos aí para mais um pouquinho de estudo, e dessa vez falando sobre a origem e a inspiração da palavra, eu vou convidar vocês para cantarem mais uma música. Nós já estávamos aí com uma boa quantidade de pessoas participando conosco, infelizmente acabou que a nossa conexão caiu e algumas palavras e algumas pessoas acabaram saindo também da nossa live, quem sabe elas voltam agora, Aproveito para dar uma boa noite aí para o Renato, que nos está assistindo, deixem seus comentários aí para que eu possa vê-los em sua participação, tá? Vamos cantar o hino 94? Oráculos divinos, sois viva voz de
em especial aí para o Fabiano, que está chegando aí conosco também. Seja bem-vindo, participando aí de mais essa live. Né? Aproveito para convidar, né? O estudo de hoje será complementado no dia de amanhã na reunião do Departamento de Leigos. Nós estamos estudando a Palavra de Deus, que é norma de fé, fonte de toda a nossa doutrina cristã, regra para nós seguirmos, e somente assim deve ser. De onde veio? Como é que esta Palavra de Deus ela passou a fazer parte da nossa, ela chegou até nós? Esse livro aqui, ó, a origem dela. Nós sabemos que lá Deus falava com o povo, lá no Antigo Testamento, mas como é que alguém então, como é que Deus materializou, se assim podemos dizer, esta palavra para que nós pudéssemos abrir, ler e se comunicar, Ele interagir conosco através da sua palavra? Ele fez isso com uma doutrina que nós chamamos de doutrina da inspiração. É daí que vem a origem da Bíblia, a inspiração. Ela foi inspirada. Diversos escritores humanos fizeram parte desta... A Bíblia, ela vem da palavra biblioteca, né? Dessa coleção de livros, mas ela tem só um autor, que é Deus. É uma coleção de livros descritos durante um período de cerca de 1.600 anos por diferentes homens. Por exemplo, o Antigo Testamento foi escrito por Moisés e os profetas. Só para lembrar, Moisés escreveu os 5 primeiros livros. Profetas nós temos vários aí também. Tivemos reis, como por exemplo o rei Davi, que escreveu Camponês e assim por diante, né? Só que esta palavra é a palavra de Deus. O autor mesmo, eles foram os escritores. A gráfica de Deus, se assim podemos dizer. O autor foi Deus. Ele inspirou esses homens para escrever tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Mais de 30 escritores diferentes. Mas essa palavra de Deus não é que ela só... A Bíblia não é só que ela contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Em todas as suas partes, de Gênesis ao Apocalipse, nos seus 66 livros, são 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, toda ela é palavra de Deus. Diz que lá em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós sabemos que nem tudo aquilo que Deus disse, ou todos os seus atos foram registrados na Bíblia. João 21, versículo 25 afirma, né, a respeito disso daí. Mas tudo aquilo que nos é necessário, nos é proveitoso, Deus então nos fez saber, nos fez conhecido através da Bíblia. Por isso que lá em 1 Coríntios 13, versículo 9, diz ali assim, em parte nós conhecemos. Ontem à noite, no estudo que nós fizemos, a gente falou que a Bíblia ela é como um espelho, né? Ela é como um vidro também, né? Embaçado. Nem tudo a gente sabe, nem todas as coisas que Deus deu aquilo que é necessário para a nossa salvação. É a fonte e a norma para a nossa salvação. A inspiração divina da Bíblia ela pode ser considerada da seguinte forma, né? Ou nos 3 aspectos. Quando foi que os homens deviam escrever, Deus lhes disse. Que deviam escrever, Deus lhes disse. E como eles deveriam escrever, também Deus lhes disse. Assim Deus os inspirou. Com um impulso divino. Como se fosse um carro que não pega, alguém vai lá dar um empurrão. Agora estou com vontade de escrever. Mas Deus deu esse impulso, homens que Deus empregou como seus escreventes, escreveram, falaram outras coisas durante a sua vida, mas as Sagradas Escrituras
foi diante de um impulso divino, porque lá em 2 Pedro está escrito bem claro, capítulo 1, versículo 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, movidos, não por vontade humana, mas porque Deus os moveu, os impulsionou. O conteúdo, o divino conteúdo de pensamento veio de Deus, assim Deus os inspirou. Eu repito o texto de 2 Timóteo, de novo, 3, versículo 16, que diz assim que toda a Escritura é inspirada por Deus, tudo aquilo que contém dentro dela é inspirado por Deus. As palavras divinas que estão nas Sagradas Escrituras foram inspiração de Deus, palavra por palavra, sim. Do jeitinho que está ali, o Espírito Santo moveu essas pessoas no que diz respeito ao como deveriam escrever. Tanto é que lá em Jeremias, no capítulo 30, versículo 2, para Jeremias Deus disse assim, escreve num livro todas as palavras que eu disse. É para eles copiarem. Como se Deus estivesse escrevendo num quadro negro, eu estou dizendo isso aqui, escreve isso daí. Isso que eu estou dizendo. Palavra por palavra. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2,13, afirmou isso também quando ele disse palavras ensinadas pelo Espírito. Tudo aquilo que ele tinha expressado ali. Então, a inspiração ela não foi uma interpretação daquilo que Deus falou para eles. Eles pensaram, ele deve estar dizendo isso, aí escreveram. Não. Foi como se Deus estivesse assoprando no ouvido deles, vocês dizem assim, assim, assim e assim. Sabe o que faz a gente entender uma ilustração muito boa de como foi isso? Foi o dia do Pentecostes, registrado lá em Atos capítulo 2, especialmente nos versículos 4 e 11, o milagre do Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, os discípulos movidos pelo Espírito Santo falaram das grandezas de Deus segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Foi assim que aconteceu a inspiração também dos escreventes, dos escritores da Bíblia. Então, se não fosse assim, se o Espírito Santo não tivesse controlado as próprias palavras usadas pelos santos escritores, se tivesse sido ao contrário, eu vou interpretar o que Deus diz para mim, nós poderíamos muito bem indagar assim, mas será que Deus realmente quis significar o que as palavras dessas pessoas estão dizendo aqui na Bíblia? Viu? A Bíblia ela é a palavra de Deus. Se não fosse assim, soprado pelo Espírito Santo, pela santa inspiração divina, palavra por palavra, nós poderíamos dizer assim, não, mas eu acho que o Mateus, ali nesse evangelho ali, ele interpretou de uma maneira errada o que aconteceu. Mas não é assim, ela é toda a palavra de Deus. Deus teve como se fosse um controle, só que esse controle onicompreensivo, exercido pelo Espírito Santo na inspiração, não reduziu os escritores romanos a como se fosse uma máquina também. Não eram como instrumentos mecânicos na mão de Deus, inconscientes do que eles estavam fazendo. Deus foi falando para eles, mas eles, o ato de escrever da parte deles foi um ato consciente. Eles sabiam que Deus tinha mandado eles escreverem aquilo, voluntário, um ato inteligente. Eles sabiam o que estavam fazendo. Davi sabia que o Espírito de Deus falava por intermédio dele. E Paulo estava inteiramente consciente quando ele escrevia suas epístolas para as igrejas, mas eles sabiam que eles eram controlados pelo Espírito Santo. Cada escritor fez uso dos seus poderes mentais, ordenou os seus pensamentos, os seus argumentos, escolheu suas palavras, construiu suas sentenças, reteve o seu próprio estilo. Todavia, em tudo isso, as pessoas estavam sob constante controle do Espírito Santo, que os moveu, que moveu o seu aparelho mental
e fez uso da sua educação, dos seus conhecimentos, de modo que pesquisa, pensamento, escolha de palavras e ordenação de argumentos ficou a serviço do Espírito Santo. O Espírito Santo entregou diferentes tipos de pessoas como seus escreventes, já tinha falado isso antes, né? Reis, camponeses, pescadores, eruditos, fazendo uso das suas diferentes habilidades, conhecimento, estilo, para poder fazer com que a palavra de Deus chegasse até nós, assim que foi a inspiração. Eu acho isso tão bonito da parte de Deus, né? Trazer dessa forma para nós, porque, vejam só, nós temos tantos estilos diferentes aqui. Tem gente que gosta de história, lê livros de história, né? Temos histórias incríveis aqui, maravilhosas, né? Romances, inclusive, poesias, os salmos são lindos. Tem histórias de guerras, maneiras de escrever que agradam os nossos ouvidos. Tudo isso Deus utilizou para trazer esta que é a fonte e a regra da nossa doutrina. É maravilhosa a palavra de Deus. Eu não sei como tem gente que ainda diz, não vou conseguir ler. Leia uns romances dessa grossura aqui, mas a palavra de Deus não, que é uma biblioteca inteira para nós nos deleitarmos com a palavra do Senhor nosso Deus. A inspiração da Bíblia, ela é artigo de fé a ser crido à base do testemunho da Escritura a respeito da Escritura, né? Nós cremos na inspiração porque a Bíblia afirma que ela foi inspirada. Porque tem gente ainda que não crê, que fala, são palavras de humanos. Não, gente. O autor é Deus. Nós cremos porque a Sagrada Escritura afirma isso, que toda ela, né? A menos que aceitemos que toda a Escritura ela é inspirada, nós não temos qualquer fundamento para a nossa fé. Porque a partir do momento que eu digo assim, não, aquela parte ali não deve ter sido inspirada, então nada, ou é tudo ou é nada. Então toda ela foi, tire um dos esteios e a plataforma toda se torna insegura, né? A Bíblia toda ela é inspirada por Deus e nós cremos isso porque está escrito isso. Toda escritura é inspirada por Deus. Todas elas. Mas pastor, tem algumas Bíblias, alguns livros diferentes. Esses livros são chamados livros apócrifos, né? Que estes jamais estiveram incluídos no termo Sagradas Escrituras. Eles não foram por inspiração. Constituem leitura proveitosa, sim, claro, não é para jogar fora. Mas são documentos humanos que não podem ser usados para estabelecer as verdades bíblicas. Aqueles que estabelecem as verdades bíblicas são esses 66 livros das Sagradas Escrituras, o cânon sagrado. Tá? Pastor, mas aquilo que foi escrito lá pelo apóstolo Mateus, lá o que estava escrito em hebraico lá no Antigo Testamento, o aramaico, pelo rei Davi, por Moisés, isso aí, tudo que nós temos hoje são cópias, não existe mais aquilo, claro, com o passar do tempo. Mas, vejam só, uma cópia ou a tradução correta de um texto original é tão verdadeiramente a palavra de Deus como o original. Então, meus amados irmãos, a Bíblia, inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, ela é a fonte, ela é a norma de toda a nossa doutrina cristã. Se um dia o pastor Igor vier aqui e ensinar alguma coisa que não esteja na palavra de Deus, mete o pé na bunda do pastor Igor e manda ele embora, porque ele não presta como pastor. Se um dia o pastor Igor vier aqui inventar pegar um texto qualquer e querer ensinar ali um pensamento dele, manda o pastor Igor embora. A Bíblia, conforme diz ali a senhora Neide Pissolera, desculpe se eu falei errado o nome, né? É um livro completo.
E ela é a base e a norma de toda a nossa doutrina cristã. Aproveito para dar uma boa noite tanto para ela como para a senhora Eliana Brick, de lá, de Moinho Velho, em São Paulo. Então, meus amados irmãos, tenham esta Bíblia como base e fonte da sua fé. Não permita que ninguém tente colocar os seus pensamentos no lugar da palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém. E aproveito para lhes falar, amanhã nós iremos falar ainda, concluindo esse tema sobre a palavra de Deus, nós vamos falar sobre alguns atributos da Bíblia que são importantes para nós, né? As divisões da Bíblia, todos vocês conhecem, mas a gente vai dar uma pincelada para poder até melhorar. Sabe, quando acontece lá na igreja, assim, o pastor diz assim, agora vamos abrir o texto bíblico de 2 Reis, a pessoa está procurando lá no Novo Testamento, né? Eu até espero um pouquinho, vocês já devem ter notado nos cultos que a gente faz, eu espero algum minutinho para a pessoa poder olhar lá atrás no índice, no começo ali, para poder achar o livro, né? Até falando um pouco sobre essas divisões, a gente vai conseguir interagir mais com esse livro tão bonito, né? Nós vamos falar o porquê que Deus decidiu interagir através da Bíblia, né, o propósito da Bíblia, né, e como a gente vai usar essa Bíblia no nosso dia a dia. Isso a gente fala amanhã à noite, às 8 horas, em conjunto também com o Departamento de Leigos, que estará de forma semipresencial, ou seja, assim como vocês. Então as senhoras também, tanto homens como mulheres, são convidados, porque nós estaremos estudando as doutrinas centrais da fé cristã, tanto com as senhoras e os leigos, intercalados, assim. Eu acho que isso aqui vai ser uma bênção enorme para o nosso crescimento na fé, no amor, na nossa vida cristã. Espero a participação de todos vocês, compartilhem, eu vou tentar fazer o melhor possível para que a conexão ela não caia e a palavra de Deus continue fortalecendo a nossa fé. Eu finalizo este estudo de hoje lembrando as palavras do Salmo 119, versículo 105, porque é o que este versículo diz que eu quero que aconteça, eu peço a Deus que aconteça no nosso estudo da palavra. O Salmo ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que esta palavra continue como norma, regra e sendo luz, lâmpada para iluminar os nossos caminhos. Amém. Vamos orar neste instante. Na oração de hoje, eu queria incluir a dona Iole, ela está no tratamento de saúde, incluímos ela em nossa oração. Vamos orar? Se vocês têm algum pedido que quiserem, podem me mandar em particular, eu vou falar bem devagar. Eu acho que eu vou tentar escrever até aqui o meu celular, né? 55 9 99 29 13 10. Vocês podem mandar para mim um WhatsApp fazendo pedidos de oração para a gente incluir amanhã à noite. Pode ser? Tá bom, gente? Vamos lá fazer uma oração agora. Senhor, nosso Deus, amado Pai Celestial, graças e louvor te damos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pelas sagradas escrituras que trazem para nós toda a regra, toda a norma de fé, de doutrina, que trazem Jesus Cristo aos nossos corações. Ela que é o meio da graça utilizado por Deus, pelo Deus Espírito Santo, para poder entrar em nossos corações, plantar a semente da palavra, e essa palavra ela cresce, dá bons frutos, nos faz viver eternamente na salvação eterna, em Cristo. Obrigado, Senhor, por ela, que esta palavra possa seguir sendo lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, nosso Deus, entregamos nossa vida em Tuas mãos, a vida de todos aqueles que estão participando conosco nessa noite.
todos aqueles que irão também ouvir a palavra nos próximos dias também, onde esse vídeo estará disponível. Pedimos-te, Senhor, que abençoe as atividades da nossa igreja, nesta época tão difícil agora, em que a gente necessita tanto da internet, mas é uma grande bênção tê-la, pois assim nós podemos checar também os lares de muitas pessoas com o teu amor. Bondoso Deus, nas tuas mãos colocamos a nossa vida, tudo que somos e temos. E em especial te peço pela Dona Iole, que ela possa continuar sendo amparada por ti durante o tratamento de saúde que vem fazendo. É o que pedimos, Senhor, em nome e por amor de Jesus, teu Filho, nosso Salvador amado. Amém. Aproveitando essa oportunidade aqui, eu gostaria de convidar vocês, então, primeiramente, Departamento de Servas. Esse ano, infelizmente, as nossas atividades distritais elas foram canceladas devido à pandemia, e as nossas reuniões presenciais, por enquanto, ainda não estão acontecendo. Mas participem conosco, meus amados irmãos, nessas lives aqui, minhas amadas irmãs em Cristo, nessas lives aqui que servem para o nosso crescimento da fé. Também aproveito para poder lembrar todos aqueles que quiserem participar, coloquem no seu celular um marcadinho 10 horas da noite. Todas as noites, às 10 horas, as senhoras aqui da comunidade Paz de Cristo Uruguaiana estão orando, cada uma em sua casa, botando nas mãos de Deus as nossas vidas. Uma iniciativa muito bonita deste departamento tão importante dentro da nossa igreja. Elas dobram seus joelhos, fecham seus olhos, unem suas mãos, abaixam, inclinam suas cabeças e rogam a Deus, intercedem por cada um de nós. Faça isso também em sua casa. Una-se com o departamento de senhoras em oração pelo nosso país, pelo nosso mundo, nosso estado, por todas as pessoas, por todos os cristãos, por nossa igreja. Assim nós queremos seguir servindo sempre ao Senhor Deus com fé nele, orando. Una-se às servas nessa atividade tão bonita que elas estão fazendo todos os dias às 10 horas da noite, cada uma em sua casa, tá, gente? Aproveito para convidar vocês então para amanhã, às 8 horas, nós iremos transmitir a reunião do Departamento de Leigos, onde nós teremos a segunda parte do estudo de hoje, trazendo mais coisa a respeito da Palavra de Deus. No sábado, nós teremos, para os jovens aí que estão nos escutando, a instrução de confirmandos às 3 horas será pelo Google Meet, uma videoconferência, e o nosso culto aqui em Uruguaiana às 7 horas da noite, vocês são convidados a participarem conosco também. Liguem-se, marquem aí no seu relógio assim, esperem com ansiosidade o momento de louvar a Deus no nosso culto, tá bom, gente? É isso então que nós temos por hoje. Eu acho que vamos finalizar com mais um hino. Antes eu dou aqui mais um abraço aqui, o pastor Haroldo Aigner, lá de Arroio do Padre, perto lá de Pelotas, Canguçu, está participando conosco. Acho que os demais aqui, eu não consigo enxergar todos aqui, assim, só quem faz comentário aqui. Gente, uma boa noite para vocês, obrigado pela participação. Esperamos que vocês compartilhem para que mais pessoas possam continuar aí junto servindo ao Senhor junto conosco, tá? Gente, vamos finalizar cantando o hino 147, pode ser? Assim nós vamos louvar ao nosso Deus no cantar do hino 147, estamos no mundo, mas dele não somos. Estamos no mundo, mas dele não somos. Ali nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste.
foi Ele quem deu. O tempo vem dando, a vida transforma, os dias tão breves se vão ao vapor, com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Uma boa noite a todos vocês, que Deus os abençoe, guarde e proteja, e até amanhã.